voz sensual, tá beleza. Bom, então, obrigado mais uma vez aí aos amigos da Retina. É sempre um prazer participar dessa reunião. E eu vou falar mais uma vez, né? Acho que pelo terceiro ano, sobre a endoftalmite aguda pós-vasectomia, falar bastante sobre prevenção, que é mais a minha praia, e falar um pouquinho sobre tratamento e deixar vocês aí brilharem nessa questão. Então, essa aula, grande parte do conteúdo dessa aula é baseado no guideline da Sociedade Europeia de 2013, que foi atualizado agora em 2018, e é talvez o documento mais completo sobre prevenção e tratamento de endoftalmite que já foi publicado. Tá? Para os residentes mais novos, aí fica uma sugestão, vocês baixam ali de graça na internet. Então, quando a gente fala da profilaxia da endoftalmite, a gente divide ela basicamente nos períodos pré, intra e pós-operatório, né? E em cada um desses períodos, a gente vai adotar algumas estratégias de prevenção. Então, no pré-operatório, as principais estratégias são controlar os fatores de risco do paciente, ter um ambiente cirúrgico adequado, utilizar a iodopovidona, antibióticos tópicos, eu deixo aqui pontos de interrogação para a gente discutir. No intraoperatório, as duas estratégias mais adotadas são o uso do antibiótico na solução de irrigação e o antibiótico intracameral. E no pós-operatório, o uso do antibiótico tópico. Então, tem aqui alguns pontos de interrogação em estratégias que são um pouco controversas, tá? Então, inicialmente, é importante a gente controlar os fatores de risco que são controláveis, né? Tem coisa que a gente não consegue mexer. E a gente já sabe que os principais fatores para ocorrência de endoftalmite são os processos infecciosos de pálpebra, conjuntiva e vias lacrimais, concomitantes ao período perioperatório, imunossupressão sistêmica, diabetes, a ocorrência de complicações cirúrgicas, como incisão cirúrgica mal construída, ruptura de cápsula posterior e perda vítrea, o implante de lente intraocular de silicone também é um fator de risco, tempo cirúrgico prolongado, inexperiência do cirurgião e o uso de insumos contaminados. Então, de nada adianta a gente ficar falando aqui sobre qual antibiótico que tem que usar, qual que é a dose, qual é a via, se o nosso centro cirúrgico não for limpo ou adequado, se a gente ficar reutilizando equipamentos e insumos entre uma cirurgia e outra. Tá? Então, a primeira coisa importante é que você tenha ali um rigor, né, na utilização dos materiais, dos equipamentos, para fazer as cirurgias de catarata. A iodopovidona, já consagrada há muitas décadas, deve ser utilizada a 10% no tecido periocular e a 5% na córnea e saco conjuntival, de preferência 3 minutos antes de começar a cirurgia. E isso promove uma redução de cerca de 90% da flora periocular. Quando o paciente tem alergia ao iodo, a gente usa clorexidina 0,05%. O uso do antibiótico tópico pré-operatório, eu acho que é a primeira questão polêmica aqui. E para tentar resumir a literatura, eu trouxe aqui as duas principais meta-análises que avaliaram estratégias de prevenção perioperatória da endoftalmite, e elas são unânimes em concluir que utilizar colírio de antibiótico no pré-operatório não funciona, tá certo? Essas publicações são de 2015 e 2018. O uso do antibiótico na solução de irrigação também é algo controverso. Essa estratégia vai te dar uma concentração constante, porém menor do que na injeção intracameral, não vai eliminar a contaminação da câmara anterior, além de você ter aí relatos de toxicidade retiniana grave, conhecida como RORV, causado principalmente por aminoglicosídeos e pela vancomicina. Quando a gente fala de antibiótico intracameral, a gente volta ali para o ano de 2002, quando um grupo de oftalmologistas suecos publicaram um estudo que avaliou o uso da cefuroxima intracameral. E os resultados desse estudo foram muito interessantes, fazendo com que a própria Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa conduzisse um grande ensaio clínico randomizado e multicêntrico para avaliar os benefícios do uso da cefuroxima intracameral. Nesse estudo, eles utilizaram, assim como no estudo de 2002, no estudo de 2007, nesse grande ensaio clínico, eles utilizaram a cefuroxima de uso endovenoso, diluída em BSS no centro cirúrgico para fazer a injeção intracameral.
E a primeira conclusão, a mais importante desse estudo, foi que usar a cefuroxima intracameral diminuiu em quase 5 vezes o risco de endoftalmite, evitando assim de 2 a 4 casos em cada 1.000 pacientes operados. E uma segunda e também muito importante conclusão desse estudo foi que o uso do antibiótico tópico pré e pós-operatório, e aqui eu estou falando do colírio de levofloxacino, uma quinolona de terceira geração, não diminuiu o risco de endoftalmite. Então, a partir dos resultados desse estudo, um laboratório europeu começou a produzir e comercializar a cefuroxima na dose específica para uso intracameral na Europa, que é conhecida como Aprocan. Apesar dos grandes benefícios mostrados por esse estudo, a cefuroxima é uma droga que apresenta limitações. Ela é ineficaz contra estáfilo, streptometicilino resistente, Staphylococcus cecaris e Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. É comercialmente indisponível fora do continente europeu, sendo então necessário para o seu uso que se faça a diluição da droga endovenosa, como foi feito nos estudos que eu citei, com a possibilidade de ocorrência de erros de diluição, com ineficácia ou toxicidade, além da possibilidade de contaminação do preparo. E é por conta dessas limitações da cefuroxima que alternativas foram buscadas ao seu uso. Temos, então, a cefazolina, que por também ser uma cefalosporina tem as mesmas limitações que a cefuroxima. A vancomicina, que é uma droga de espectro de ação limitado a gram-positivos, é uma droga sabidamente tóxica para a retina, além de ser a nossa droga de escolha para o tratamento da endoftalmite, levantando preocupações a respeito do desenvolvimento de resistência bacteriana a essa droga. E por conta dessas limitações, o seu uso é altamente desaconselhado, tanto pela Academia Americana de Oftalmologia, como pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Temos, então, o gatifloxacino, que é uma quinolona de quarta geração. Entretanto, a sua formulação comercialmente disponível tem conservantes na composição, sabidamente tóxicos para o endotélio da córnea. E, por fim, o moxifloxacino, que, como vocês sabem, é uma quinolona de quarta geração, tem o pH e osmolaridade compatíveis com os tecidos intraoculares, é disponível no mundo inteiro na forma de um colírio sem conservante, que é o Vigamox, amplamente utilizado já há muitos anos no pós-operatório da cirurgia de catarata. É uma droga de amplo espectro, dependente de concentração, ao contrário da cefuroxima, que é uma droga tempo-dependente, além de ter se mostrado mais eficaz do que a cefuroxima em reduzir a adesão do Staphyloepidermidis nas lentes intraoculares. E, como a maioria de vocês sabe, a gente conduziu um ensaio clínico randomizado na Unicamp, que avaliou a segurança e eficácia do uso do moxifloxacino intracameral. Então, resumidamente, foram incluídos 3.640 pacientes. Metade dos pacientes recebeu, ao final da cirurgia, a injeção de 0,03 ml de Vigamox intracameral, que dá uma dose aí de 150 microgramas. E a outra metade, o grupo B, os pacientes não receberam injeção intracameral de Vigamox nem de placebo. Dos 1.818 pacientes que receberam Vigamox, tivemos um caso apenas de endoftalmite, e dos 1.822 pacientes do grupo controle, nós tivemos 7 casos de endoftalmite com um P estatisticamente significativo. E a gente mostrou também a segurança do Vigamox para o uso intracameral, mostrando que não houve piora da acuidade visual nos pacientes que receberam, não houve maior perda de células endoteliais, aumento pressórico e aumento da paquimetria central entre os dois grupos. A partir desse estudo, um segundo estudo foi conduzido, um outro ensaio clínico, para avaliar a segurança do uso do MOX intracameral para retina e coroide. E nesse estudo, a gente mostrou, foi publicado, a primeira autora é a doutora Bruna Gil Ferreira. Nesse estudo, a gente mostrou que não existe aumento da espessura da mácula e da coroide entre o pré e o 30º e o 60º dias de pós-operatório entre os dois grupos, mostrando, então, que é uma estratégia segura também para o segmento posterior do olho. Entretanto, apresenta algumas limitações, e a gente discutiu algumas delas nesse editorial que a gente publicou mês passado no ABO, em que a gente discute por que os avanços científicos levam tanto tempo para serem incorporados na prática clínica. Então, talvez a primeira grande limitação é a ausência de uma formulação comercialmente específica para o uso intracameral. Lembrando que o Vigamox, a bula do Vigamox é muito clara em dizer que é uma solução que não deve ser injetada na câmara anterior.
Ou seja, a gente está tratando de uma estratégia off-label. E isso, muitas vezes, é um grande motivo para os cirurgiões não adotarem isso na sua prática clínica. E fazendo um contraponto a esse argumento, a gente cita nesse editorial algumas situações em que a gente adota estratégias off-label e a gente nem lembra, né? Então, um exemplo aqui é durante uma faco, a pupila fechar, e eu acho que todo mundo que está aqui assistindo essa aula já deve ter pedido para a circulante abrir uma ampola de adrenalina. E a gente tem que lembrar que a bula da adrenalina é clara em dizer que você não pode injetar essa solução dentro do olho. E um outro exemplo mais extremo, né? A gente, quando tem uma perfuração ocular e usa ali a cola de cianoacrilato para o fechamento da perfuração, a gente usa, né, o bom e velho Super Bonder, e aqui a gente já não está nem falando mais de bula, né? A gente está falando de manual de instruções. Então, o manual de instruções do Super Bonder, curiosamente, diz que a gente não pode usar no olho também. E, no entanto, a gente usa eventualmente. Uma outra preocupação é relacionado ao desenvolvimento de resistência bacteriana, né? Mas a gente já usa quinolona de quarta geração, pode ser o Vigamox, pode ser o Zimar, tem gente que usa Cipro, Levo, etc. Acho que ninguém mais usa cloranfenicol. E sendo bem conservador, digamos assim, uma posologia pós-operatória de 4 vezes ao dia por 7 dias, né? Tem gente que usa de 2 em 2 horas, tem gente que usa por 30 dias, tem gente que usa por 2 semanas. E esse é o momento em que aquele Staphylococcus aureus epidermidis está ali na pálpebra, ali, grudado nos cílios, né? Ele vai tomar um banho de quinolona de quarta geração 4 vezes ao dia por 7 dias no mínimo, né? E eu não acredito que fazer uma injeção de 0,03 ml dessa solução na câmara anterior, que é um ambiente que é para ser estéril, as bactérias que ali estão, que entraram, né, durante a cirurgia, elas não deveriam estar ali, elas precisam ser exterminadas. Então, eu não considero que a injeção do Vigamox intracameral seja um indutor de resistência bacteriana maior do que aquilo que a gente já faz na nossa prática clínica. Uma limitação menor, mas que precisa ser lembrada, são alguns relatos de caso, isso a gente conversou, acho que faz 2 anos, né? O André Aires levantou essa questão, eu fui até dar uma olhada nesses relatos, relato de despigmentação iriana em pacientes que tiveram injeção intracameral de Vigamox, e tem um caso até, inclusive, publicado pelo pessoal da Paulista, de uma despigmentação iriana bilateral pelo uso do moxifloxacino sistêmico. Tá? Então, é uma droga que, eventualmente, raramente, pode causar esse problema. No nosso estudo, dos 1.818 pacientes que a gente injetou o Vigamox, a gente não relatou nenhum caso desse. Aqui é mostrando um levantamento que foi feito pela ASCRS no congresso do ano passado, muito interessante, sobre qual é a conduta mais adotada pelos cirurgiões de catarata no que diz respeito à profilaxia da endoftalmite pós-cirurgia de catarata. Então, a gente vê aqui em laranja os dados de 2014 e em marrom os dados de 2021. E observa um aumento dos usuários do antibiótico intracameral, uma diminuição expressiva dos usuários da vancomicina intracameral, de 52% para 6% dos entrevistados, e um grande aumento dos usuários do moxifloxacino intracameral, de 31% para 83%. Ou seja, parece que os cirurgiões de lá trocaram a droga intracameral da vanco para o moxi. A gente observa aqui uma diminuição mais discreta dos usuários de antibiótico no pré e no pós-operatório. Outros números interessantes dessa pesquisa foram que 66% dos entrevistados não usam antibiótico intracameral pelos riscos envolvidos na diluição da droga, 48% não usam por não estarem convencidos ainda dos seus benefícios. Entretanto, apesar de não estarem convencidos, 80% usariam se houvesse uma formulação comercialmente específica, e 93% usariam se o custo fosse acessível, lembrando que lá colírio de antibiótico é super caro. Então, esses números, a gente observa uma mudança de tendência muito chamativa, principalmente se a gente considerar a preocupação, a grande preocupação médico-legal, ética, esses aspectos relacionados ao uso de medicação off-label nos Estados Unidos. Talvez
seja o país mais preocupado com isso, e, no entanto, a gente vê uma mudança de tendência nos cirurgiões de catarata de lá. Então, por que tem que usar um antibiótico intracameral? Porque diversos estudos retrospectivos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises comprovaram a segurança e eficácia do seu uso. Além disso, não tem nenhum estudo relevante que tenha comprovado o benefício do uso do antibiótico tópico pré e ou pós-operatório. Então, como que se usa? Se você mora na Europa, usa cefuroxima ou Aprocan. Se você não mora, mas quer usar cefuroxima, tem que diluir a solução endovenosa em BSS. Falando do moxifloxacino, a gente recomenda o uso do Vigamox, que é uma droga pronta, da forma como nós utilizamos no estudo e atualmente utilizamos na Unicamp, não diluído, uma dose total de 0,03 ml de Vigamox, que dá 150 microgramas de princípio ativo em bolos pela paracentese. O professor Steve Archinoff, do Canadá, ele recomenda o uso do Vigamox diluído em BSS, 3 ml de Vigamox em 7 ml de BSS, refazendo completamente a câmara anterior com essa solução. Então, agora eu vou entrar um pouco na seara de vocês, que é o tratamento da endoftalmite, tá? Então, para a gente falar disso, a gente precisa voltar ali em 1995, quando o EVS, que é o Endophthalmitis Vitrectomy Study, foi publicado. É o estudo mais importante que trata sobre tratamento de endoftalmite. Foi um ensaio clínico em que 420 pacientes com endoftalmite foram randomizados em 4 grupos, sendo que todos os grupos receberam uma injeção intravítrea de vanco e amica, tá? No primeiro grupo, eles foram submetidos à vitrectomia. No segundo grupo, vitrectomia com uso de antibiótico endovenoso, e no caso foi utilizada a ceftazidima e a amicacina, e não a vanco. Os pacientes que foram submetidos apenas à punção vítrea, e os pacientes que foram submetidos à punção vítrea mais uso de antibiótico endovenoso. Então, as principais conclusões desse estudo foram que os pacientes com acuidade visual de movimento de mãos ou melhor tiveram o mesmo desfecho aqueles que foram submetidos à punção vítrea ou à vitrectomia. Uma segunda conclusão foi que os pacientes com acuidade visual de percepção luminosa foram beneficiados pela adoção da estratégia de vitrectomia precoce, tendo então 3 vezes mais pacientes alcançando uma visão de 20/40 ou mais comparado àqueles pacientes que receberam a punção vítrea. E uma terceira conclusão importante foi que o uso do antibiótico endovenoso não melhorou o prognóstico. Em outras palavras, o EVS mostra que a vitrectomia não é contraindicada em pacientes com visão melhor que percepção luminosa. Ela apenas mostra que os pacientes com percepção luminosa foram beneficiados com a vitrectomia, e obviamente é muito mais fácil você fazer uma punção do que uma vitrectomia. Algumas limitações desse estudo precisam ser lembradas. É um estudo que excluiu muitos pacientes, quase metade, tá? Então, de 855 pacientes com endoftalmite, apenas 420 foram incluídos no estudo, e os principais critérios de exclusão nesses casos são aqueles pacientes que se apresentaram sem percepção luminosa no exame e aqueles pacientes que tivessem uma opacidade de meios que inviabilizasse a vitrectomia, tá? Uma outra limitação foi a diferença de antibióticos utilizados em EV e aqueles que foram utilizados na injeção intravítrea. E uma terceira limitação desse estudo é que é um estudo que tem mais de 30 anos, e obviamente a tecnologia, os insumos, as máquinas, a técnica cirúrgica envolvida na vitrectomia é muito diferente do que se tem hoje em dia, tá? Agora eu vou falar o que os cirurgiões de catarata preconizam, tá? Então, nesse guideline da ESCRS, é recomendado que se faça a coleta de amostras de humor aquoso e humor vítreo por meio de punção, biópsia vítrea ou vitrectomia, e a injeção de antibiótico intravítrio em até 1 hora do diagnóstico clínico, tá? Então, isso daqui é da Sociedade Europeia. A gente sabe que a nossa realidade não é assim. E também eles falam que o padrão ouro, tanto de coleta de amostra do vítreo como de início de tratamento da doença, é por meio da vitrectomia via pars plana, tá? E eles consideram que as grandes vantagens de fazer uma vitrectomia precoce é diminuir a carga bacteriana e de toxinas produzidas pelas bactérias, remover membranas vítreas que podem combinar com DR,
obter mais material para a identificação do patógeno e melhorar a transparência de meios para se fazer a fundoscopia no pós-operatório. Como desvantagens, um custo muito mais alto, uma dificuldade logística relacionada a ter equipe disponível, centro cirúrgico disponível, anestesia disponível, dificuldade técnica por edema de córnea, opacidades de meios, dificuldade de dilatação e o risco de descolamento de retina intraoperatório. Então, a injeção intravítrea é preconizada pela ESCRS, que se faça uma injeção lenta, entre 1 e 2 minutos, com o bisel da agulha para cima, utilizando seringas e agulhas separadas, fazendo injeções repetidas de acordo com a resposta clínica entre 2 e 3 dias. Lembrando que no EVS, apenas 7% dos pacientes precisaram de 2 ou mais injeções intravítreas. Então, a primeira escolha dos antibióticos é 1 mg de vancomicina, 2 mg de ceftazidima. A segunda escolha é 1 mg de vancomicina com 0,4 mg de amicacina. Nos casos em que se faz a vitrectomia completa, deve-se diminuir a dose do antibiótico em 50%. Nos pacientes com óleo de silicone ou gás, diminuir a dose do antibiótico em 75% a 90%. E a ESCRS recomenda a injeção da dexametasona 0,4 mg em 0,1 ml. Tá? Aqui eu trouxe duas publicações falando um pouco de corticoides, que é um assunto assim um pouco controverso, aparentemente. Tá? Essa revisão sistemática, que foi publicada na Cochrane, diz que não foi possível concluir se o uso do antibiótico intravítreo foi efetivo no prognóstico, na melhora do prognóstico desses pacientes. E um ensaio clínico randomizado, publicado em 2017, concluiu que o uso da dexametasona intravítrea também não melhorou a acuidade visual desses pacientes tratados para endoftalmite. E aqui Oi? Você falou antibiótico, você falou corticoide, né? Não foi comprovado, né? Desculpa, aqui, na corticoide. Corticoide. Tá, corticosteroides, desculpa, beleza, falei errado. Obrigado. Não, tranquilo. Corticosteroides, tá? Obrigado. Não teve melhora, e aqui também um estudo sobre dexametasona intravítrea, também não houve melhora da acuidade visual, tá? E aqui eu vou falar do antibiótico sistêmico, tá? Não do corticoide. Aqui também é algo um pouco controverso. O guideline da ESCRS, ele fala que isso deve ser feito a critério do cirurgião e exemplifica, talvez, a importância teórica, né, do uso do antibiótico sistêmico com esses dois gráficos. Então, o gráfico da esquerda mostra a concentração do antibiótico na cavidade vítrea após uma injeção intravítrea. A linha azul em olhos inflamados e a linha vermelha em olhos não inflamados. A gente observa que após 24 horas da injeção intravítrea, praticamente não existe mais antibiótico na cavidade vítrea, tá? E aqui o gráfico da direita mostra a concentração do antibiótico na cavidade vítrea daqueles pacientes que receberam a injeção endovenosa do antibiótico, tá? E a gente observa na linha azul que os olhos inflamados, os olhos com endoftalmite, você consegue uma concentração muito alta, que começa ali com 0 e com 24 e 48 horas você tem uma concentração alta na cavidade vítrea desses pacientes que receberam antibiótico endovenoso. Mostrando, então, que se você juntar as duas estratégias, você vai conseguir manter uma concentração mais alta na cavidade vítrea desse antibiótico do que se você só fizer a injeção intravítrea, tá? Queria agradecer mais uma vez o convite e começar aí a discussão e responder as perguntas que vierem. Muito obrigado.